Finge ter perdido tudo. Eu implorei por abrigo. Meus filhos ricos fecharam a porta na minha cara. Só a minha nora, uma faxineira pobre, me acolheu, pronta para vender sua aliança de casamento para me alimentar. Na manhã seguinte, meu advogado chegou com um cheque de 5 milhões de reais, e a expressão no rosto deles não teve preço, e o que eu fiz depois deixou eles aterrorizados. Eu nunca vou esquecer a sensação daquela noite. A rua estava fria, o vento cortava meu rosto como lâminas, e minhas mãos tremiam não pelo clima, mas pelo que eu estava prestes a descobrir sobre os meus próprios filhos. Não era a primeira vez que eu duvidava da bondade deles, nem a primeira vez que eu sentia aquele pressentimento incômodo de que seu amor tinha se tornado condicional. Mas naquela noite, pela primeira vez na vida, eu iria testar o coração dos meus 2 filhos, Arthur e Lorena. E eu queria acreditar que, apesar do luxo, da arrogância e da distância, algo dentro deles ainda me reconheceria como mãe. Mas o que encontrei foi muito pior do que eu estava preparada para ver. O plano. Eu já tinha pensado nesse teste muitas vezes, embora nunca tivesse tido coragem de colocá-lo em prática. Mas desde a morte do meu marido, o homem com quem construí cada tijolo da nossa fortuna, algo começou a mudar dentro dos meus filhos. Eles se tornaram frios, calculistas, egoístas. Começaram a discutir sobre a divisão de bens antes mesmo de enterrarmos o pai. E a cada dia que passava, eu via menos humanidade neles e mais ganância. Foi então que meu advogado, Murilo, me disse algo que mudou tudo. Dona Helena, antes de tomar qualquer decisão sobre a herança, talvez seja importante saber quem realmente está ao seu lado. Essa resposta vale mais do que qualquer cifra. Ele tinha razão, e naquela noite eu tomei a decisão. Eu fingiria ter perdido tudo. Eu iria até a casa de cada um dos meus filhos e descobriria quem ainda me enxergava como mãe e quem me enxergava apenas como um cofre. Saí de casa com uma única mala velha, cheia apenas de roupas amassadas e papéis sem valor. Nada mais, nem cartões, nem celular bom, nem joias, apenas eu. E a verdade que eu estava prestes a enfrentar. O primeiro filho, Arthur. Cheguei à casa de Arthur às 22 horas. Ele era o mais velho, o que eu tinha criado com mais rigor, mais expectativas, mais disciplina. Eu acreditava que, se algum deles tivesse maturidade, era ele. A mansão tinha luzes acesas. Dava para ouvir música vindo lá de dentro. Toquei a campainha. 1, 2, 3 vezes. Quando Arthur finalmente abriu a porta, estava irritado. Mãe, o que você está fazendo aqui a essa hora? Eu falei com a voz mais frágil que consegui produzir, embora por dentro minha fragilidade fosse verdadeira. Arthur, eu perdi tudo. A empresa decretou falência. Os investimentos foram bloqueados. Estão querendo tomar a casa. Eu não tenho para onde ir. Ele não disse nada. Nada. Seu olhar percorreu minha mala, minhas roupas simples, meu cabelo desgrenhado pelo vento. Foi como se me medisse e encontrasse pouco valor. Mãe, agora não é um bom momento. Senti meu estômago cair. Arthur, eu só preciso de um lugar para dormir hoje. Amanhã eu resolvo. Eu não posso, ele me interrompeu. Eu tenho reunião cedo, tenho compromissos. E você sabe que a Clara não gosta de surpresas. A esposa dele, a mulher que sempre competiu comigo como se eu ameaçasse seu espaço. Eu insisti. Arthur, por favor, é só por uma noite. Mãe, isso não é hotel. Você devia ter previsto isso. Eu não posso te ajudar. E foi isso. Arthur, meu primogênito, fechou a porta, na minha cara. O segundo filho, Lorena. Eu ainda estava anestesiada quando cheguei ao apartamento de Lorena. Minha filha sempre foi vaidosa, inteligente, fria, mas eu ainda tinha esperança nela. Toquei o interfone. Ela atendeu, irritada. Quem é? Filha, sou eu, a mamãe. Que foi agora? Expliquei tudo outra vez. Cada palavra me rasgava por dentro. Silêncio. Finalmente ela respondeu. Mãe, eu estou indo viajar amanhã cedo. Não tem como você ficar aqui. E, sinceramente, você devia ter se organizado melhor. Eu fechei os olhos. Lorena, eu não tenho dinheiro. Não tenho como pagar um hotel. Então dorme na casa do Arthur. Ele é o mais velho. Ele não me recebeu. Lorena riu. Riu. Claro que não. Você aparece sem avisar dizendo que perdeu tudo. Desculpa, mãe,
Mas isso parece drama, e eu não tenho estrutura para isso. A ligação caiu. Ela desligou. Eu fiquei parada ali na calçada, com minha mala velha, com o coração esmagado, com a sensação de que tinha perdido mais do que fortuna. Eu tinha perdido meus filhos. A mulher que nunca esperei que me ajudasse com as pernas tremendo, eu só sabia de uma coisa: eu não podia voltar para casa. O teste ainda não tinha acabado. E eu precisava de alguém, de qualquer pessoa, que me oferecesse um mínimo de humanidade. Foi então que lembrei dela. Marina, minha nora, esposa do meu filho caçula, que faleceu há 3 anos numa batida de trânsito. Ela era faxineira, pobre, morava num bairro simples, numa casa de 2 cômodos. Ela nunca recebeu nada de mim além de respeito, e nunca pediu nada em troca. Mas naquela noite, às 23h40, quando bati na porta dela, ela abriu como se estivesse esperando por mim. Dona Helena? Meu Deus, a senhora está tremendo. Entre, por favor. E antes que eu explicasse qualquer coisa, ela já estava me cobrindo com um casaco, esquentando água, preparando chá. Quando contei o que tinha acontecido, ela levou as mãos à boca, assustada. Eles te mandaram embora? Assim? Eu só balancei a cabeça. Ela abaixou os olhos, envergonhada por algo que não era culpa dela. Então fez algo que nunca vou esquecer. Tirou a aliança do dedo. Eu posso vender isso. A gente compra comida, paga um lugar para a senhora ficar. Eu dou um jeito, dona Helena. Eu dou um jeito. Eu chorei. Chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Porque ali estava a verdade crua. Quem tinha pouco estava disposta a me dar tudo. E quem tinha muito não me deu nem uma porta aberta. Naquela noite, dormi na cama dela. Ela dormiu no sofá e chorou achando que eu não estava ouvindo. E foi assim que o amanhecer trouxe o impensável. Quando acordei, às 7h, Marina estava preparando café com o pouco que tinha. Mas algo aconteceu. Uma batida na porta. 3 batidas firmes. Marina se assustou. Eu também. Ela abriu e lá estava ele. Murilo, meu advogado, com um envelope enorme nas mãos. Ele me olhou com um sorriso discreto. Dona Helena, como combinado. Marina ficou confusa. Eu respirei fundo. Murilo abriu o envelope e tirou de dentro um cheque autenticado de 5 milhões de reais. Marina levou a mão ao peito. Meu coração acelerou e Murilo completou. Chegou a hora, dona Helena. Eles precisam saber. Eu fechei os olhos, porque eu sabia. A expressão dos meus filhos não teria preço, mas o que eu faria depois, o que eu estava prestes a revelar, aterrorizaria todos eles. Murilo entregou o cheque como quem deposita uma bomba silenciosa sobre a mesa. Um retângulo de papel que valia mais do que todas as máscaras que meus filhos haviam criado diante de mim. Eu o encarei por alguns segundos, sentindo o peso de tudo o que estava prestes a acontecer. Marina, por sua vez, parecia petrificada. Seus dedos tremiam enquanto tocavam a superfície do envelope, como se tivesse medo de profanar algo que não lhe pertencia. Dona Helena, isso é real? Ela sussurrou com os olhos arregalados. Murilo respondeu por mim, com sua voz firme e profissional. A quantia está integralmente disponível. A senhora pode movimentá-la a qualquer momento. E os demais documentos também estão prontos. Os demais documentos. Essa frase fez minha espinha arrepiar, porque nada daquilo era impulsivo, nem improvisado, nem emocional. Eu estava há meses estruturando aquele plano com Murilo, peça por peça, como quem desenha uma armadilha, não para destruir, mas para revelar. Meus filhos acreditavam que eu era frágil, manipulável, dependente. Nunca imaginaram o quanto eu observava tudo, cada gesto, cada frieza, cada desinteresse disfarçado de cansaço. E quando meu marido morreu, deixando tudo em minhas mãos, eu vi a ambição nascer nos olhos deles como um animal faminto. Foi aí que decidi. Eu nunca deixaria minha fortuna nas mãos de quem não tinha coração. Nunca permitiria que injustiça virasse herança. Nunca entregaria poder a quem não me daria nem um copo d'água. E assim, com Murilo ao meu lado, preparei o jogo, a queda, o silêncio, o teste e agora, o retorno. A verdade quase escapa. Marina recuou alguns passos, tentando entender a cena. Dona Helena, eu não sei nem o que dizer. Eu pensei que a senhora tivesse realmente perdido tudo. Eu sei, respondi com calma. Era isso que eu precisava que você acreditasse.
Ela mordeu o lábio, confusa. Mas por quê? Por que esse sofrimento? Essa mentira? Eu respirei fundo. Minha voz saiu firme, mas carregada de algo muito mais antigo que a dor, decepção. Por que, Marina? Eu precisava ver quem ainda enxergava a Helena mãe, e não a Helena herdeira. Ela franziu a testa. E encontrou a resposta? Meu silêncio foi resposta suficiente. A gratidão que doía a Marina, ainda segurando a aliança que pretendia vender para me dar comida, começou a chorar. Eu fiz tudo errado, ela soluçava. Eu não devia ter oferecido isso. É a única coisa que o Rodrigo deixou. Marina, interrompi suavemente, pegando sua mão. Você foi a única que não fechou a porta na minha cara. A única, minha filha. Ela chorou ainda mais. Mas eu sou só uma faxineira, dona Helena. Justamente por isso, eu disse com um nó na garganta. Você sabe o que é ter pouco. E mesmo assim, tentou dividir comigo. Marina limpou as lágrimas com a manga. Se eu soubesse que a senhora era rica, eu teria feito exatamente a mesma coisa. Eu sorri, porque eu sabia que era verdade. O plano segundo estágio, a vinda dos filhos. Murilo pigarreou. Dona Helena, eles já sabem que a senhora sumiu. Estão tentando te encontrar desde ontem. Recebi ligações de ambos. Marina arregalou os olhos. Eles estão procurando a senhora? Estão, respondi, mas não por amor, e sim porque querem saber onde estou guardando o que acreditam ser deles. Murilo assentiu. Enviei uma mensagem controlada para ambos, dizendo que a senhora deseja conversar. Eles estão a caminho. A caminho? Marina ficou tensa. Mas para cá? Sim, respondi. Esta casa será o palco da verdade. Ela passou a mão pelos cabelos num gesto nervoso. Meu Deus, eu não arrumei nada. Não tenho nada bonito, não. Não precisa de nada bonito. Eu a interrompi. Aqui é a sua casa, e eu quero que eles vejam exatamente isso. Murilo completou. Eles devem chegar em 50 minutos. A preparação para o encontro. Eu me levantei lentamente da mesa. O cansaço emocional pesava, mas uma força muito maior me mantinha de pé. A justiça que eu mesma havia decidido fazer. Marina correu para organizar o que pudesse, sem perceber que aquela simplicidade era exatamente o que cumpriria seu papel. Eu me arrumei como pude. Um casaco velho emprestado por ela, calçados gastos, o cabelo preso de qualquer jeito. Eu ainda precisava parecer uma mãe desamparada, para que a queda deles fosse maior. Murilo revisou os documentos novamente. Tem certeza, dona Helena? Após hoje, nada voltará a ser como antes. Murilo, respondi. Eles já romperam antes. Eu apenas estou abrindo a cortina. Ele sorriu de um jeito triste. A senhora é mais forte do que pensa. Talvez fosse. Ou talvez eu estivesse apenas cansada de ser tratada como invisível. Os passos que se aproximam às 8h08, o celular de Murilo vibrou. Eles estacionaram. Marina ficou pálida. Eu apertei sua mão. Calma, minha filha. Nada disso é contra você. E então, 3 batidas na porta. Mas não eram como as de Murilo. Eram rápidas, impacientes, autoritárias. Abre, mãe! A gente sabe que você está aí! Era a voz de Arthur, fria, mandona, impaciente. Em seguida, ouvi a voz cortante da minha filha. Mãe, pelo amor de Deus, aparece logo! Isso tudo está ridículo! Ridículo. Ridículo. Essa era a palavra que ela usava para descrever minha dor. Olhei para Marina, que segurava a aliança com força. É agora, sussurrei, e abri a porta. A expressão no rosto deles não teve preço quando Arthur me viu, com roupas simples, na casa humilde, ao lado da nora pobre. Ele empalideceu. Lorena, por sua vez, piscou várias vezes, como se não conseguisse compreender a cena. Mãe, o que é isso? Arthur falou entre dentes. Como você veio parar aqui? Lorena completou. Antes que eu respondesse, Murilo se aproximou com o envelope nas mãos, e foi aí que tudo aconteceu. A expressão deles, o choque, a queda das máscaras, não teve preço. Dona Helena, disse Murilo alto e claro, aqui está o cheque de 5 milhões de reais, conforme solicitado, e entregou nas minhas mãos. Arthur ficou vermelho, Lorena ficou branca, e Marina levou a mão à boca, assustada. Arthur deu um passo à frente. 5 milhões? Mãe, como assim? Lorena perdeu o controle. Você tinha tudo isso e nos fez passar vergonha?
Nos fez pensar que estava pobre? Eu apenas os encarei. Não foi para fazer vocês passarem vergonha. Foi para ver quem ainda tinha coração. O silêncio ficou pesado, cortante. Então dei o primeiro golpe. E agora, vocês vão descobrir o que eu decidi fazer com esse dinheiro. Eles ficaram rígidos e eu sabia. O silêncio dentro daquela casa simples parecia mais pesado do que qualquer parede de mármore das mansões dos meus filhos. Arthur e Lorena estavam diante de mim como duas crianças mimadas, que pela primeira vez na vida percebiam que não tinham controle sobre nada. Marina, a única inocente ali, continuava com a mão na boca, choque, como se estivesse dentro de um sonho absurdo demais para ser real. Murilo permanecia ao meu lado, firme, segurando sua pasta preta. Ele sabia que aquela manhã seria um divisor de águas. Eu também. Arthur finalmente quebrou o silêncio. Mãe, por favor, explique isso. Por que disse que estava na miséria? Por que veio parar aqui, nessa casa? Lorena cruzou os braços, olhos estreitos, cheia de indignação. Isso só pode ser algum tipo de teste doentio. Sabe quantas pessoas ficaram preocupadas? Sabe quantas vezes tentamos te ligar? Eu levantei uma sobrancelha. Quantas vezes vocês tentaram me ligar, depois que eu bati na porta de vocês? O silêncio foi tão absoluto que dava para ouvir o tic-tac do relógio velho na parede da sala de Marina. Arthur engoliu seco. Lorena desviou o olhar. Eu continuei. Arthur, quando te pedi abrigo, você disse que não era hotel. Lorena, você me disse que não tinha estrutura para lidar com meu drama. Os rostos deles queimaram de vergonha. Ou talvez fosse raiva pelo constrangimento. Eu estava suja, cansada, tremendo de frio, e vocês fecharam a porta, os dois. Marina baixou o olhar, emocionada. Eu respirei fundo. Então sim, foi um teste, e vocês falharam miseravelmente. Lorena batia o pé contra o chão, irritada. Mãe, isso é cruel. Você nos manipulou. Eu? Soltei uma risada amarga. Mas, querida, vocês se denunciaram sozinhos. A primeira revelação. Murilo pigarreou, pedindo a palavra. Se me permitem... Arthur e Lorena o encararam com hostilidade. Eles nunca gostaram dele. Talvez porque Murilo sempre viu neles exatamente o que eles eram. Dona Helena, disse ele, como se estivéssemos numa assembleia. Acredito que este seja o momento ideal para anunciar a primeira decisão referente aos seus bens. Arthur se adiantou. Sim, por favor. Porque eu realmente não estou entendendo onde isso vai parar. Eu o encarei. Vai parar, Arthur, exatamente onde sempre deveria ter começado. Na verdade, Lorena bufou. Mãe, vamos direto ao ponto. Você vai se vingar da gente? É isso? Vai cortar nossa parte na herança? Vai nos humilhar? Porque se for... Eu ergui a mão, interrompendo. Eu não preciso humilhar vocês. Vocês já fizeram isso sozinhos quando me deixaram na rua. Ela mordeu o lábio. Murilo abriu a pasta e tirou alguns papéis. Esta é a primeira mudança oficial nos bens da senhora Helena. Arthur endireitou a postura. Lorena prendeu a respiração. A partir de hoje, continuou Murilo, nenhum dos seus filhos terá direito automático à administração de qualquer propriedade, empresa ou investimento da família Andrade. Silêncio. Arthur arregalou os olhos. Lorena engoliu seco. Murilo completou. Todo o controle financeiro passará a um único nome. A pessoa que ela escolheu, por confiança, honra e caráter. Arthur quase deu um passo à frente. E quem seria esse único nome? Eu sou o mais velho. Lorena o interrompeu. E eu sou a mais qualificada. Murilo fechou a pasta lentamente. O único nome escolhido pela dona Helena é... Marina deu um salto involuntário na cadeira. Eu segurei sua mão para acalmá-la. Eu sorri. Marina. Arthur pareceu levar um murro no peito. Lorena ficou absolutamente pálida. A reação. A queda da máscara. Marina? Arthur gritou, sem filtro. A faxineira? Lorena completou, chocada. Marina ficou imóvel, envergonhada, tremendo. Sim, respondi firme. Marina. Arthur começou a rir, nervoso, incrédulo. Mãe, isso é absurdo. Essa mulher mal terminou os estudos. Lorena apertou os olhos, venenosa. Uma pessoa como ela não tem condições de movimentar nem 10 mil reais, quem dirá? Eu bati a mão na mesa. O som ecoou pela casa inteira. Arthur e Lorena
congelaram. Uma pessoa como ela, repetia em tom frio. Uma pessoa que abriu a porta para mim quando vocês dois a fecharam. Uma pessoa que dividiria seu último pedaço de pão comigo. Uma pessoa que tirou a própria aliança para me alimentar. Eles ficaram mudos. Marina chorou em silêncio. Eu me voltei para ela. Marina, você é a única nesta família que ainda sabe o que é amor. E é isso que sustenta uma casa. Não diploma, não carro importado, não sociedade em clínica. Arthur tentou argumentar. Isso é irracional, mãe. A senhora está colocando seu patrimônio nas mãos de alguém sem preparo. E vocês tiveram preparo quando herdaram tudo do pai? Vocês tinham preparo quando começaram a exigir adiantamentos da herança? Vocês tinham preparo quando pediram para vender a casa em que eu cresci? Silêncio absoluto. Eles não tinham resposta. Mas a parte que aterrorizou eles ainda não tinha sido dita. Eu me virei para Murilo. Pode entregar o documento final. Ele retirou um envelope lacrado, com meu nome e minha assinatura. Arthur estreitou os olhos. Lorena cruzou os braços, e eu disse: Marina não apenas administrará todos os meus bens, ela também será a principal beneficiária do meu testamento. Os dois arregalaram os olhos ao mesmo tempo. Isso inclui, continuei, imóveis, investimentos, aplicações, participações empresariais, e a partir de hoje, peguei o cheque de 5 milhões de reais. Este valor aqui. Arthur ficou vermelho como um tomate maduro prestes a explodir. Lorena começou a tremer. Mãe, a senhora não pode fazer isso, Arthur murmurou, com a voz embargada. Isso é loucura. Ah, eu posso, respondi calmamente, porque essa fortuna é minha. E eu decido onde ela vai. Lorena finalmente perdeu o controle. Você vai dar tudo para essa mulher? Para uma faxineira? Eu aproximei meu rosto do dela. Sim, para a faxineira que teve mais coração do que vocês terão em 1000 vidas. Arthur passou a mão pelos cabelos, desesperado. Mas e nós? Ah, a pergunta que resume tudo. Eu sorri, triste. Vocês receberão exatamente aquilo que me deram quando precisei. Eles se entreolharam, confusos. Eu me levantei, lenta e firme. Nada. Vocês receberão absolutamente nada. A respiração deles falhou. Lorena recuou. Arthur ficou sem cor. Murilo apenas fechou a pasta. E Marina chorava. Esse é o preço, finalizei, de fechar a porta para a própria mãe. Lorena tentou implorar. Arthur tentou falar. Mas nada disso importava mais. A justiça tinha sido declarada. Mas o capítulo estava longe de terminar. Porque o que viria a seguir seria ainda mais doloroso para eles e mais revelador para mim. A sala de Marina ficou pequena demais para conter todas as emoções que explodiram de uma só vez. Arthur estava vermelho, prestes a perder o controle. Lorena tremia, os olhos cheios de fúria e incredulidade. Marina chorava de vergonha e surpresa. Murilo permanecia firme, preparado para o tumulto que viria. E eu, ali no centro de tudo, me sentia em paz pela primeira vez em muitos anos, porque a verdade, essa verdade tão dolorosa e tão necessária, finalmente tinha sido pronunciada. O desespero dos filhos. Arthur foi o primeiro a reagir. Mãe, isso não pode ser definitivo. Ele deu um passo à frente, a voz trêmula. A gente resolve isso, conversamos com calma. Você não está pensando direito. Eu ergui o rosto e o encarei profundamente. Eu estou pensando com mais clareza do que nunca, Arthur. Ele tentou me tocar, mas recuei. Lorena, tomada pela raiva, se aproximou rapidamente. Mãe, você está fora de si. Isso é uma insensatez. Uma faxineira administrando milhões? Uma mulher que nunca viu esse tipo de dinheiro na vida? Isso não é justiça. Isso é vingança. Marina baixou a cabeça, humilhada. Eu respirei fundo e respondi. Não é vingança, Lorena. É consequência. Ela riu nervosa. Consequência? Você acha que só porque está magoada deve entregar tudo para uma desconhecida? Marina não é uma desconhecida. Minha voz saiu firme. Ela é minha nora, foi esposa do seu irmão. É a única pessoa nesta família que ainda conhece a palavra bondade. Lorena bufou. Bondade não paga contas. Bondade não protege patrimônio. Meu Deus, mãe, é dinheiro demais para essa mulher lidar. Foi aí que Murilo interveio, com seu tom profissional e afiado. Marina não vai administrar nada sozinha. Eu sou o responsável legal pelas operações. Ela apenas terá poder de decisão, conforme a vontade da dona Helena. Arthur se virou para ele furioso.
E você? Qual seu interesse nisso, hein? Quanto a senhora Helena está te pagando para fazer essa insanidade? Murilo não se abalou. Meu interesse é cumprir o que minha cliente deseja. E ela deseja que Marina seja a administradora legal e beneficiária principal. Lorena quase gritou. Isso é absurdo! É ilegal! Murilo sorriu de canto. É absolutamente legal. O patrimônio é dela, e ela pode destiná-lo a quem quiser, sem precisar da aprovação de vocês. Arthur fechou os punhos. Isso não pode estar acontecendo. Eu toquei seu braço suavemente. Arthur, está acontecendo porque você começou tudo. E agora, meu filho, está apenas recebendo de volta o que plantou. Ele recuou, como se tivesse levado uma bofetada. O medo começa a surgir. Lorena de repente ficou pálida. Mãe, ela engoliu seco. Nós vamos ficar sem nada? Sem nada mesmo? Eu me virei para ela, exatamente como vocês me deixaram ontem à noite, com nada. Mas a voz dela falhou. Nós temos contas, padrões, compromissos. Eu também tinha, Lorena, e vocês não se importaram. Ela começou a chorar, mas era um choro feio, orgulhoso, não de arrependimento, mas de medo. Arthur passou a mão pelos cabelos, desesperado. E o que os outros vão pensar? Você quer nos humilhar em público? Quer que a sociedade saiba que você deu tudo para uma faxineira? Eu sorri. Eu não preciso humilhar vocês. Vocês fizeram isso sozinhos no momento em que fecharam a porta para mim. Ele ficou imóvel. Lorena soluçou. Marina chorava baixinho, apertando a própria aliança nas mãos. O peso que cai sobre Marina foi então que Marina deu um passo para trás, desesperada. Dona Helena, por favor, eu não posso aceitar isso. Eu não tenho capacidade. Eu nunca mexi com dinheiro grande. Eu nunca lidei com cifras assim. Eu sou só uma faxineira. Eu me aproximei dela, segurei seu rosto entre minhas mãos. Marina, você é muito mais do que essa palavra. Você é honesta, é forte, é trabalhadora, é justa. E quando eu bati na sua porta, você não perguntou quanto eu tinha no banco. Você simplesmente me acolheu. Ela sacudiu a cabeça, em lágrimas. Mas isso é grande demais. Eu não posso. Marina, sussurrei. Eu confio mais em você com 5 milhões do que confio nos meus filhos com 50 reais. Ela soluçou alto. Arthur e Lorena sentiram a frase como facadas. Murilo acrescentou. Estaremos ao seu lado em todas as decisões. Você não ficará perdida. A senhora Helena sabe o que está fazendo. O motivo secreto. Arthur, de repente, pareceu despertar de um transe. Mãe, ele disse com raiva abafada. Por que você está fazendo isso? Qual foi o verdadeiro motivo desse teste? Porque isso não pode ser só sobre aquela noite. Tem algo mais. Lorena concordou, enxugando lágrimas com raiva. Sim, tem algo por trás. Nós sabemos quando a senhora está escondendo algo. Eu respirei fundo. O momento tinha chegado. O motivo que eu nunca tinha revelado. O motivo que doía, que queimava, que me assombrava nas madrugadas. O motivo que faria tudo finalmente fazer sentido. Olhei para Marina, para Murilo, e então para meus filhos. Meus olhos arderam. Minha garganta se fechou, e eu disse, eu fiz esse teste porque queria saber com quem eu poderia contar quando minha saúde piorasse. Arthur franziu o senho. Lorena piscou várias vezes, e eu concluí. Porque eu fui diagnosticada com uma doença grave, e meus dias podem estar contados. Silêncio. Um silêncio tão absoluto que até o vento pareceu parar. Arthur ficou paralisado. Lorena levou a mão à boca. Marina deixou cair a aliança no chão. E eu finalmente consegui dizer a coisa que escondi por meses. E eu precisava saber quem ficaria ao meu lado quando o dinheiro não importasse mais. Antes de continuar, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias fortes, emocionais e transformadoras como esta. Depois que eu disse aquelas palavras, fui diagnosticada com uma doença grave e meus dias podem estar contados. O mundo pareceu desmoronar dentro daquela sala pequena e humilde. Arthur empalideceu como se tivesse perdido o chão. Lorena vacilou, quase tropeçando nos próprios pés. Marina levou a mão ao peito, incapaz de conter o choro. E pela primeira vez, desde que meus filhos eram crianças, eu os vi com medo. Não medo de perder dinheiro, medo de perder uma mãe. Mas eu sabia distinguir medo sincero de medo interessado.
e veria isso claramente nos próximos minutos. O primeiro a quebrar, Arthur. Ele deu um passo hesitante em minha direção. Mãe, por que não falou isso antes? Por que esconder algo tão grave? Eu o encarei nos olhos e vi algo ali, não exatamente amor, mas desespero. Um desespero que tinha nome: culpa. Porque vocês estavam ocupados demais para perceber. Respondi com calma. Nenhum de vocês quis saber como eu estava, até achar que eu poderia ser uma ameaça ao patrimônio. Ele engoliu seco. Mas, mãe, doença grave? Qual doença? Que diagnóstico é esse? Você tem tratamento? Plano de saúde? Medicamentos? Por favor, me explica. A ansiedade dele crescia rápido, rapidamente demais. Agora você se preocupa? Perguntei, sem elevar a voz. Agora, que sabe que posso morrer. Você finalmente quer ouvir? Arthur colocou as mãos na cabeça, andando em círculos. Mãe, por favor. Eu errei. Me perdoa. Eu posso ajudar. Eu prometo. Eu faço o que for preciso. Eu o observei atentamente. Arthur chorava. Mas não era o choro de um filho com medo de perder a mãe. Era o choro de um homem que percebeu que perderia o controle. De um herdeiro que viu seu futuro escorrer pelos dedos. Lorena, entre o orgulho e a perda. Lorena se aproximou lentamente, como se estivesse pisando em vidro quebrado. Mãe, sua voz vinha trêmula. O que a senhora tem? A gente resolve isso. A gente paga o melhor tratamento. Eu não quero te perder. Marina baixou a cabeça, triste. Eu sabia o que ela estava pensando. Eles só dizem isso agora. E tinha razão. Vocês querem me ajudar por amor ou por medo do meu testamento? Perguntei com frieza. Lorena travou. Foi como se sua alma tivesse sido exposta diante de todos. Mãe, eu admito que fiquei chocada com tudo isso. Mas eu sou sua filha. Eu tenho o direito de ajudar. Tenho o direito de estar ao seu lado. Direito. Essa palavra me feriu mais do que qualquer outra. Você tem direito de estar ao meu lado quando eu estiver morrendo, mas não teve o mínimo gesto para estar ao meu lado quando eu estava viva, batendo à sua porta. Ela engoliu um soluço. Arthur passou a mão no rosto, exasperado. Isso não é justo! Vocês não entendem o que a gente passa também. Eu levantei o rosto. Arthur, vocês não passam por nada que justifique abandonar uma mãe. O silêncio foi absoluto. O choque final, a doença Marina, ainda chorando, segurou minha mão. Dona Helena, a senhora está mesmo doente? Eu respirei fundo. Essa era a parte que eu mais temia. Não porque era mentira. Não era. Mas porque eu sabia o poder que a verdade tinha ali. Sim, respondi, com a voz embargada. O diagnóstico é real. Eu tenho uma condição degenerativa, que vai dificultar minha mobilidade, minha memória e, no fim, minha autonomia. Marina levou as mãos ao rosto. Arthur paralisou. Lorena prendeu a respiração. É irreversível, acrescentei. Arthur desabou na cadeira. Lorena tremia. Eu fiz exames há 4 meses, continuei, e pedi ao médico que enviasse tudo diretamente ao Murilo. Eu não queria nenhum de vocês manipulando informações ou usando meu estado de saúde para benefício próprio. Arthur chorava abertamente agora. Mãe, não faz isso. Por favor, eu não quero te perder. Eu toquei seu ombro. Eu também não queria perder vocês, Arthur, mas vocês me deixaram primeiro. A verdade por trás do teste. Arthur enxugava as lágrimas. Lorena tremia. Marina estava completamente abalada. Eu respirei fundo. Agora vocês vão ouvir a verdade toda, sem interrupções. Eles se endireitaram, atentos. Eu fiz esse teste porque precisava saber quem ficaria ao meu lado quando eu não pudesse mais caminhar sozinha. Quem faria minha comida? Quem me daria banho se eu perdesse minhas forças? Quem seguraria minha mão quando eu esquecesse o próprio nome? Meus olhos arderam. Eu precisava saber quem estava comigo, não pelo dinheiro, mas porque me ama, de verdade. Arthur soluçou. Lorena chorou. Marina apertou minha mão com ternura. E vocês dois, olhei para Arthur e Lorena, me mostraram que não estavam preparados nem para me abrir uma porta, muito menos para cuidar de mim quando eu estiver doente. Eu fiz uma pausa longa. Marina foi a única que me ofereceu abrigo, com o pouco que tinha, sem pedir nada em troca, sem saber quem eu era, sem esperar recompensa alguma. Marina chorava silenciosamente, constrangida. Por isso, meus filhos, continuei, ela será minha herdeira. E será ela quem decidirá como minha velhice será conduzida.
Arthur fechou os olhos. Lorena estremeceu. E eu concluí. Vocês querem dinheiro. Ela me ofereceu amor. E amor não tem preço. A ira começa a brotar. Arthur levantou bruscamente. Isso é um absurdo. A senhora não pode fazer isso com a gente. Lorena se ergueu também. É nossa mãe. Não pode entregar nossa vida nas mãos dessa mulher. Ela vai nos destruir. Marina recuou, assustada. Eu me levantei devagar, apoiando na mesa. Eu não estou destruindo vocês. Estou libertando vocês da ilusão de que minha vida pertence a vocês. A voz deles ficou agressiva. Medo virou raiva. Culpa virou desespero. Herança virou obsessão. Arthur se aproximou, o rosto vermelho. Eu não vou aceitar isso, mãe. Não vou. Isso é uma loucura completa. Lorena avançou também. Vamos contestar. Vamos levar isso para a justiça. A senhora não pode estar em pleno juízo perfeito para fazer isso. Murilo deu um passo à frente. E é exatamente por isso, Lorena, que eu trouxe hoje o laudo psiquiátrico que comprova que Dona Helena está em plena capacidade mental. A expressão deles foi de puro pânico. A máscara caiu, inteira, sem chance de remendo, e eu percebi. O medo deles estava apenas começando. O ambiente dentro daquela pequena sala parecia tão carregado que o ar ficou denso, pesado, quase impossível de respirar. Arthur e Lorena, agora completamente pálidos, olhavam para Murilo como se ele fosse o próprio executor da sentença deles. Murilo, por sua vez, mantinha o documento na mão. O laudo psiquiátrico que eu havia solicitado meses antes. A prova incontestável de que eu estava perfeitamente lúcida e consciente de cada decisão. A reação dos meus filhos foi imediata. A máscara finalmente cai e Arthur apertou os dentes. Então, disse ele com a voz grave. Você planejou isso desde o começo. Sim, respondi. E cada passo serviu para revelar exatamente quem vocês se tornaram. Lorena balançou a cabeça chocada. Isso é cruel, mãe. Isso é manipulação emocional. Você armou uma armadilha para a gente cair. Eu a encarei com calma. Eu armei uma situação para vocês mostrarem quem realmente são. E vocês mostraram. Lorena ficou sem palavras. Arthur deu um soco na mesa, fazendo Marina pular de susto. Vocês não podem fazer isso com a gente, ele rugiu. Eu trabalhei a vida inteira com a certeza de que teria minha parte. Era o mínimo que eu merecia. Eu o encarei com frieza. Merecer? Arthur, meu filho, vocês não mereceram nem abrir a porta quando eu estava com fome. Ele empalideceu. Lorena tentou argumentar. Mãe, aquilo foi um mal-entendido. A senhora apareceu do nada, tarde da noite, falando coisas absurdas. Nem parecia você. Claro que ficamos confusos. Eu suspirei. Lorena, você desligou na minha cara. Você nem desceu para ver se eu estava bem. Ela engoliu seco. Eu estava cansada. Eu também estava, respondi, cansada de implorar por amor. Marina entra em pânico. Do outro lado da mesa, Marina estava cada vez mais nervosa. Ela apertava a aliança com tanta força que parecia que ia quebrá-la. De repente, ela falou, Dona Helena, por favor, tira meu nome disso. Eu não posso aceitar ser herdeira. Não posso administrar nada. Não posso ficar entre a senhora e seus filhos. Isso vai me arruinar. Eu me virei para ela com gentileza. Marina, minha filha, olhe para mim. Ela levantou os olhos cheios de lágrimas. Eu não sou capaz disso. Arthur e Lorena me odeiam agora. Se a senhora colocar meu nome em tudo, eles vão me perseguir. Vão dizer que eu manipulei a senhora. Vão me culpar por tudo que der errado. Eu tenho medo, muito medo. Seu desespero era real, e partiu meu coração vê-la tremendo por minha causa. Arthur aproveitou a fragilidade dela para atacar. Marina, você tem razão. Isso é perigoso. Você não está preparada. Minha mãe está fazendo isso por impulso, mas podemos resolver juntos. Se você abrir mão, a gente garante que vai cuidar da minha mãe. Lorena completou. Sim, você está se metendo numa coisa que não tem estrutura para lidar. Deixe que nós resolvemos entre família. Família. Essa palavra, na boca deles, soou como veneno. Marina recuou, assustada. Eu respirei fundo antes de intervir. Não, Marina, você não está tirando nada deles. Eles é que nunca estiveram aqui para mim. Arthur virou o rosto irritado. Marina murmurou. Mas, por que eu, Dona Helena? Por que não deixar tudo para seus próprios filhos? Eu não entendo.
A pergunta que precisava ser respondida desde o começo. O segundo e mais profundo motivo. Eu me levantei, devagar, com esforço, mas com toda a dignidade que ainda restava em mim. Marina, eu escolhi você por 2 motivos. O primeiro vocês já conhecem. Vocês me acolheram. Eles me rejeitaram. Arthur e Lorena desviaram os olhos. Mas existe um segundo motivo, continuei, que eu nunca contei a ninguém. Murilo endireitou a postura. Arthur e Lorena ficaram tensos. Marina suspendeu a respiração. Eu fechei os olhos por um instante, reunindo coragem. Quando meu filho, seu marido, morreu naquele acidente, algo que vocês não sabem aconteceu. O silêncio virou gelo. Ele deixou uma carta. Uma única carta. E nela, escreveu um último pedido. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas imediatamente. Arthur e Lorena pareciam confusos. Seu marido, continuei, me pediu para cuidar de você, para te proteger, para garantir que você nunca passasse necessidade. Ele disse que você era a melhor coisa que havia acontecido na vida dele. Marina levou as mãos à boca, chorando mais forte. Ele nunca me falou disso, porque não teve tempo, respondi. Mas me deixou essa responsabilidade, e eu falhei, por muito tempo. Arthur franziu a testa. Isso não faz sentido. Por que ele pediria algo assim? Eu o encarei. Porque ele viu em você tudo o que sempre faltou nos irmãos dele. Lorena engoliu seco. Arthur olhou para o chão. E continuei. Marina, meu filho te amava profundamente. E eu te tratei com formalidade demais, reserva demais, distância demais. A verdade é que eu nunca te dei o lugar que você merecia. Ela balançou a cabeça em lágrimas. Dona Helena, não precisava de nada disso. Precisava sim, respondi. Porque eu só vi o quanto você era valiosa quando estava caída na sua porta. E você me levantou, sem saber quem eu era, sem pedir nada. Arthur apertou os punhos com ciúme. Lorena enxugou uma lágrima de raiva. E eu finalizei. E agora, cumpro a promessa que fiz ao meu filho no hospital. Eu vou protegê-la. Eu vou honrá-la. Eu vou cuidar dela como minha própria família. Marina começou a chorar descontroladamente. Arthur e Lorena sentiram, pela primeira vez, que estavam sendo substituídos, e eles sabiam, não havia mais nada que pudessem fazer. O medo se transforma em pânico. Arthur levantou a voz. Isso não é justo! O nosso irmão não teria querido isso. Ele não deixaria tudo para uma estranha. Eu o encarei com dureza. Seu irmão te conhecia melhor do que você imagina, e por isso, ele fez esse pedido. Lorena desmoronou. Isso não pode ser verdade. Isso não pode estar acontecendo. Murilo fechou a pasta. Está acontecendo. E a decisão é definitiva. E foi ali, naquele momento, que os dois perceberam. Eles realmente tinham perdido tudo. Não por injustiça, mas por escolhas. As escolhas deles. A atmosfera dentro daquela casa simples estava tão densa que parecia que o próprio chão tremia. Arthur e Lorena já não eram os filhos adultos que eu criei. Naquele momento, pareciam predadores acuados, prestes a atacar por desespero. Marina estava sentada, curvada, segurando o rosto entre as mãos, completamente abalada. Murilo, atento, mantinha a postura rígida, como quem pressente que algo grave está prestes a acontecer. E eu apenas observava. Meu plano tinha revelado a verdade mais dura que uma mãe pode enxergar. Meus filhos jamais me amaram tanto quanto amavam a ideia da herança. E quando perceberam que a fortuna estava escaparando definitivamente, a máscara caiu de vez. O começo do descontrole. Arthur levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão áspero. Então, isso é tudo? Ele disse com a voz rouca. É assim que vai ser? A senhora entrega tudo, absolutamente tudo, para a faxineira da família e nós ficamos com as migalhas? Com o que sobrar, Lorena completou, irônica, que provavelmente é nada. Ela cruzou os braços, apertando os lábios como uma criança que perdeu um brinquedo. Eu mantive o tom calmo. Não sobrará nada, Lorena. Eu fui clara. Marina fechou os olhos como quem desmaia por dentro. Arthur bateu a mão na mesa. Isso é uma injustiça. Nós crescemos naquela casa, trabalhamos com o pai, ajudamos a construir parte dessa empresa. Ajudaram? Perguntei com voz baixa. Vocês só apareceram quando as coisas já estavam prontas.
Arthur tentou argumentar, mas a própria consciência o calou. Lorena, por sua vez, alterou a estratégia. A voz dela suavizou, tentando recuperar a aparência de filha dedicada. Mãe, por favor, pense com calma. Nós erramos, eu admito, mas a senhora está assustada, doente, vulnerável. Talvez não esteja vendo as coisas com clareza. Murilo respirou fundo. Eu vi o olhar dele mudar. Aquilo era grave. Eu a encarei diretamente. Lorena, não tente insinuar que eu perdi a razão. Este laudo diz o contrário. Mostrei o documento atestando minha plena capacidade mental. Ela empalideceu. Arthur apertou os dentes. Os dois entenderam. Não havia como anular aquela decisão. A primeira ameaça velada. Arthur então mudou completamente o tom. Seus olhos ficaram frios, quase calculistas. Mãe, você tem certeza de que quer colocar uma fortuna deste tamanho nas mãos de alguém tão frágil? Ele lançou um olhar de desprezo para Marina. Marina se encolheu, como se tivesse levado um tapa. Lorena completou. Uma pessoa impressionável, simples, vulnerável, que qualquer um pode manipular facilmente. Eu gelei por dentro. Aquela frase, aquele subtexto, Murilo percebeu também. Era uma ameaça disfarçada, a primeira. Arthur, vendo que não estávamos reagindo, se aproximou de Marina lentamente. Me diga, Marina, você acha mesmo que aguenta a pressão de administrar milhões? Qualquer erro seu, e a senhora Helena pode perder tudo nos próximos meses. Você acha que está preparada para isso? Marina recuou. Lorena se levantou, fazendo sombra sobre ela. Se eu fosse você, teria medo, muito medo. Eu subi a mão, interrompendo. Chega! A palavra saiu tão firme que até Murilo arregalou os olhos. Arthur deu um passo atrás. Lorena congelou. Eu continuei. Eu não vou permitir que vocês intimidem, manipulem ou ameacem a Marina. Nem hoje, nem nunca. Arthur tentou disfarçar a irritação. Ninguém está ameaçando. A gente só quer que você reflita, mãe. Eu o encarei profundamente. Não são minhas decisões que te assustam, Arthur. O que te assusta é que você sabe exatamente do que é capaz. E sabe que eu acabei de tirar o poder das suas mãos. Ele empalideceu. Lorena desviou o olhar. A segunda ameaça. Agora direta. Arthur passou a mão no cabelo, nervoso. Depois colocou as mãos nos bolsos. Um gesto que sempre fazia quando estava prestes a cometer uma imprudência. Mãe, ninguém aqui quer conflitos. Mas, se isso for para a justiça, vai parecer que a Marina te manipulou, Lorena completou. Eu travei, que tirou proveito da sua doença, Arthur disse. Que te isolou, Lorena acrescentou. Então, Arthur concluiu. E isso pode virar um caso criminal. Murilo imediatamente deu um passo à frente. Estão insinuando que Marina pode ser denunciada falsamente para tentar reverter o testamento? Arthur não respondeu. Não precisava. O silêncio foi a resposta. Marina começou a chorar baixinho, perdida entre vergonha, medo e incredulidade. Eu a abracei. Vocês dois são capazes de qualquer coisa, inclusive colocar uma inocente na cadeia para recuperar dinheiro. Arthur abriu a boca ofendido. Mãe, como pode dizer isso de nós? Eu sorri com amargura. Eu não disse. Vocês acabaram de demonstrar. Lorena finalmente perdeu o controle. Isso não vai ficar assim. Nós vamos lutar por nossos direitos. Murilo cruzou os braços firme. Direitos vocês tinham, mas perderam na noite em que fecharam a porta. Eles ficaram sem ar. A tentativa de algo ainda pior, quando eu pensei que aquela manhã não podia piorar. Arthur olhou diretamente para Marina. Um olhar silencioso, assustador, frio. Você não imagina o que está se metendo, disse ele, com a voz baixa. Isso vai arruinar sua vida. Marina deu um passo atrás, tremendo. Eu avancei instintivamente. A vida dela só está em risco por causa de vocês. Arthur se virou para mim e disse a frase que me fez estremecer dos pés à cabeça. Então cuide bem dela, mãe. Porque se a senhora tem tão pouco tempo de vida, o futuro dela depende inteiramente de quem ficar por último. Murilo arregalou os olhos. Eu perdi o ar. Marina levou a mão à boca. Era uma ameaça. Clara, crua, direta. Lorena puxou Arthur pelo braço para que ele parasse de falar, mas era tarde demais. O veneno já havia sido exposto, e agora eu entendia com absoluta clareza.
Meus próprios filhos eram capazes de ferir Marina. Talvez até de algo pior. E, naquele instante, eu percebi o que realmente precisava fazer. Algo muito maior. Muito mais drástico. Algo que realmente os deixaria aterrorizados. Mas isso eu revelaria apenas no próximo movimento. O silêncio após a ameaça velada de Arthur era tão espesso que parecia preencher cada canto da casa. E Marina, pobre Marina, tremia como um passarinho acuado, com as mãos tentando esconder o rosto, como se desejasse desaparecer dali. Murilo apertou a pasta contra o peito e me lançou um olhar súbito, como quem pergunta: Helena, até onde vamos agora? Arthur e Lorena, percebendo a gravidade do que tinham acabado de insinuar, trocaram olhares tensos, não de arrependimento, mas de cálculo. E naquele instante, eu entendi com uma clareza dolorosa. Meus filhos não tinham limites quando se tratava de dinheiro. E Marina estava em perigo. Real perigo. E eu faria o que fosse preciso para protegê-la, mesmo que isso significasse destruir completamente qualquer laço restante com Arthur e Lorena. A decisão que nasceu do medo e do amor. Marina chorava sem parar. Eu não consigo lidar com isso. Ela soluçava. Eu não quero que ninguém sofra por minha causa. Eu segurei suas mãos. Marina, você não tem culpa de nada. Foram eles que criaram esse abismo. Foram eles que escolheram o próprio caminho. Arthur deu um passo à frente. Você está colocando a vida dela em risco, mãe. Não fui eu que disse isso. Foi você mesma, Lorena completou com voz mais baixa. E a senhora sabe que pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Marina pode se atrapalhar e arruinar tudo. Era uma ameaça dupla, disfarçada de preocupação. Murilo finalmente perdeu a paciência. Se vocês continuarem insinuando esse tipo de coisa, eu serei obrigado a registrar BO de coação e tentativa de manipulação emocional. Arthur bufou. Faça o que quiser, ninguém aqui tem medo de advogado. Murilo respondeu com um sorriso de canto. Vocês deveriam ter. Eu levantei a mão, respirando fundo. Todos quietos. Eles se calaram imediatamente. Havia algo no meu tom, algo que nem eu mesma reconhecia. Uma autoridade que não vinha da raiva, mas da dor. Vocês dois, eu disse olhando para Arthur e Lorena, não são apenas incapazes de cuidar de mim. São incapazes de conviver com alguém que representa valores que vocês perderam há anos. Arthur abriu a boca. Mãe, silêncio. Ele fechou. E por isso, continuei, terei que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Marina me olhou com desespero. Não, dona Helena, não faça nada por minha causa. Por favor, eu a segurei pelos ombros. Estou fazendo por nós duas. A decisão. Afastamento judicial. Murilo abriu lentamente a pasta. Eu estendi a mão. Murilo, me entregue. Ele sabia qual documento era, e sua expressão pesada confirmava que o momento tinha chegado. Arthur franziu a testa. Lorena se inclinou para ver melhor. Quando o papel chegou às minhas mãos, meus dedos tremeram por um instante. Depois, li em voz alta. Solicitação de medida de afastamento judicial para proteção pessoal. Lorena levou a mão à boca. Arthur endureceu o maxilar. Eu continuei. Nomeados como potenciais agressores ou ameaçadores, Arthur Andrade e Lorena Andrade. Marina arfou. Arthur explodiu. Você vai nos afastar? Sua própria família? Lorena começou a chorar de choque. Isso é insano. A senhora vai colocar uma ordem judicial contra a gente? Eu os encarei com a maior dor que já senti. Não quero fazer isso. Mas vocês deixaram claro que não tem limites. Marina corre risco. E eu também. Arthur deu um passo furioso. Mãe, olha o que você está fazendo. Isso é destruição familiar. Se esse documento for protocolado, a senhora nunca mais poderá nos ver sem supervisão legal. Eu segurei as lágrimas. Meus filhos, quando vocês fecharam a porta para mim, vocês destruíram esta família. Eles desabaram, mas não por amor. E sim por medo do isolamento e das consequências legais. A mudança na face de Lorena caiu de joelhos. Foi chocante. Mãe, por favor, não faça isso com a gente. Eu não posso lidar com um escândalo. Meu trabalho, minha reputação. Mãe, pelo amor de Deus, eu imploro, tira meu nome disso. Arthur se ajoelhou também. Mãe, sou eu. Arthur, seu primogênito, seu filho. Você não pode jogar isso no mundo. Eu posso perder clientes.
Posso ser investigado. Eu os vi, finalmente, em pânico real. E pela primeira vez em muitos anos, eles estavam vulneráveis. Mas não era amor, não era preocupação com a mãe doente. Era medo. Medo de perder status, de perder controle, de serem vistos como aquilo que realmente eram. Marina, em prantos, me abraçava pelos ombros. Por favor, Dona Helena, eu não quero que a senhora passe por isso por minha causa. Eu a segurei com força. Marina, você não entende. Isso não é por causa do dinheiro, nem por causa da herança, nem por causa deles. Ela fungou. Então, por quê? Eu respirei fundo. Olhei para Arthur e Lorena, ajoelhados diante de mim, porque eu prefiro morrer protegida do que viver cercada por quem deseja me controlar. E porque você, Marina, é a única pessoa neste quarto que eu sei que nunca levantaria a mão contra mim. Nunca tentaria me manipular. Nunca me deixaria sozinha na noite mais fria da minha vida. Marina chorou ainda mais forte. Arthur levantou a cabeça com os olhos inflamados. Então, é isso? A senhora vai escolher ela e nos descartar? Eu senti um nó na garganta. Não estou descartando vocês. Vocês se descartaram no momento em que escolheram dinheiro em vez de mim. Silêncio absoluto. Um silêncio que gritou a verdade mais cruel daquela família. O último aviso. Eu entreguei o documento novamente para Murilo. Ele guardou lentamente, como quem guarda uma arma carregada. Ainda não protocolaremos, eu disse olhando para meus filhos. Mas ao menor sinal de ameaça ou tentativa de prejudicar a Marina, isso será entregue ao juiz. Arthur prendeu a respiração. Lorena quase desmaiou. Marina segurava meu braço com força, como se eu fosse sua única proteção no mundo. E então eu disse a frase que selaria o destino daquela família. Vocês dois já perderam a herança. Se perderem também o direito de me ver, será apenas consequência. Arthur se levantou lentamente, com o rosto duro, sombrio. Lorena também se ergueu, enxugando lágrimas. E pela primeira vez, eu senti medo do silêncio deles. Eles não desistiriam, não aceitaram, não estavam conformados. Algo me dizia que Arthur e Lorena iriam agir pelas sombras e que o perigo para Marina estava longe de acabar. A saída de Arthur e Lorena daquela casa não trouxe alívio, trouxe silêncio. Um silêncio denso, inquietante, carregado de algo que eu conhecia bem. Presságio. Eu observei pela janela enquanto eles desciam a rua. Os dois caminhavam rápido, quase tropeçando, mas não era desespero, era raiva, raiva fria, raiva calculada. Eu os vi conversando baixinho, gesticulando com violência, apontando para trás como se a casa de Marina fosse um inimigo a ser eliminado. E eu soube, naquele instante, eles não aceitariam a derrota. Eles não aceitariam a perda. Eles não aceitariam Marina. E eles fariam algo. Murilo também sentiu. Eles não vão parar por aqui, ele disse, fechando a pasta. Marina estava sentada no sofá, com os olhos arregalados e as mãos trêmulas. Eles não vão fazer nada contra mim. Vão? Ela perguntou com voz fraca. Eles têm medo da lei, têm medo da senhora. Eu me sentei ao lado dela e segurei suas mãos. Marina, o medo não impede ninguém que está desesperado. E meus filhos estão desesperados. Ela engoliu seco. Murilo apertou o maxilar. Helena, recomendo que você saia daqui hoje mesmo e não volte para casa. Eles conhecem seus hábitos, seus trajetos, seus horários. Se quiser evitar riscos, temos que mudar de ambiente imediatamente. Marina arregalou ainda mais os olhos. Dona Helena, por favor, fique. Eu não quero que a senhora vá embora, mas também não quero que nada aconteça. Eu a abracei, mas por dentro eu tremia, porque Murilo tinha razão. E eu não estava apenas lidando com filhos egoístas, eu estava lidando com adultos ressentidos, humilhados, com muito a perder e nada a oferecer. Isso os tornava perigosos, talvez perigosos demais. A primeira sinalização do perigo. Murilo me conduziu até a porta. Vou providenciar um carro para buscar você discretamente. Não deve ficar aqui à vista. Marina corre risco real se continuarmos nesse endereço. Marina assentiu, nervosa, passando a mão pelos cabelos. Eu posso ir com ela? Não, Murilo respondeu. Seria o mais perigoso para você. Eles poderiam te seguir. Você precisa permanecer invisível por enquanto. Marina baixou a cabeça. Eu acariciei seu rosto. Marina, você já fez mais do que qualquer pessoa. Agora é hora de eu te proteger. Ela chorou baixinho. Mas algo aconteceu. Antes que Murilo pudesse ligar para o carro de apoio, alguém bateu na porta.
3 batidas, baixas, sequenciadas. Murilo congelou. Eu congelei. Marina levou as mãos à boca. Eles voltaram? Ela sussurrou. Mas aquelas batidas eram diferentes, eram mais lentas, mais pesadas. Murilo foi até a entrada com cautela e perguntou: "Quem é?" E uma voz masculina, abafada, respondeu: "Sou eu, Caio." Meu coração disparou. Arthur e Lorena tinham ido embora. Caio era o marido de Lorena. Meu genro, o mais silencioso, o que nunca interferia, o que sempre ficava na sombra, o mais perigoso. Marina ficou rigidamente imóvel. Murilo olhou para mim. "Ele não pode entrar", disse Murilo com firmeza. "Não temos controle sobre ele." Mas antes que ele pudesse continuar, Caio falou: "Eu só quero conversar. Por favor, dona Helena, me deixe explicar. Eu não concordo com o que eles fizeram." Minha respiração acelerou. Arthur e Lorena seriam capazes de mandar Caio como espião, ou pior, como mensageiro, ou pior ainda, como distração. Eu me aproximei da porta. "Caio, você veio sozinho?" Houve um silêncio breve antes da resposta. "Sim." Murilo meneou a cabeça negativamente, indicando que não acreditava. Eu continuei: "O que você quer?" Ele respirou fundo. "Eu vi como a Lorena saiu de casa. Ela surtou, disse que ia recuperar tudo, custasse o que custasse. E Arthur falou em resolver do próprio jeito." Meu estômago embrulhou. Murilo me segurou pelo braço. "Não abra a porta." Mas Caio continuou: "Eu não vim aqui por eles. Vim porque... Dona Helena, a senhora precisa tomar cuidado. Eles não estão bem. Eles estão cegos. Eles estão dispostos a tudo." A voz dele tinha medo. Medo real. Não medo por mim. Medo deles. Marina começou a tremer ainda mais. "Eu sabia", ela murmurou. Caio disse algo que fez meu sangue gelar. E eles estavam falando da Marina. Falando que ela pagaria caro por se meter onde não devia. Eu senti as pernas falharem. Marina caiu sentada no sofá, sem ar. Murilo xingou baixinho. Eu então perguntei: "E o que você sugere que eu faça, Caio?" Houve outro silêncio. E então ele respondeu a frase mais assustadora daquela manhã: "Fuja. Hoje. Agora. Antes que eles façam alguma besteira da qual não possam voltar atrás." Marina começou a chorar alto, desesperada. Murilo olhou para mim. "Helena, chegou o momento. Você precisa sumir por alguns dias." Eu respirei fundo. Estava na hora de agir. Eu me virei para Marina. Ela estava chorando tanto que mal conseguia falar. "Dona Helena, não me deixe aqui. Eles vão vir atrás de mim. Eu sinto isso. Eu sinto isso." Eu segurei seu rosto. "Marina, eu prometo por tudo que tenho e sou que nada vai te acontecer. Não enquanto eu estiver viva." Ela continuou chorando. Murilo abriu a porta dos fundos. "Vamos, agora." Eu me virei pela última vez para a sala de Marina e jurei a mim mesma: meus filhos não encostariam um dedo nela. Mesmo que eu tivesse que enfrentar os dois sozinha. Mal sabia eu que aquela mesma noite se transformaria na pior noite da minha vida. Porque o que Arthur e Lorena fariam nas próximas horas não foi apenas um erro. Foi uma tragédia anunciada. E eu nunca mais voltaria a ser a mesma. Murilo me puxou pelos ombros para longe da porta, enquanto Marina ainda soluçava no sofá como uma criança perdida. Do lado de fora, Caio permanecia parado, imóvel, como se temesse virar as costas. Talvez porque soubesse que Arthur e Lorena poderiam surgir a qualquer momento. O ar parecia denso, pesado, como se o próprio destino estivesse prendendo a respiração. E eu senti, pela primeira vez, que havia perdido completamente o controle da situação. A saída às pressas. Murilo abriu a porta dos fundos da casa de Marina. Uma porta estreita que dava para um pequeno corredor de serviço entre casas simples. "Helena", ele disse firme, "não olhe para trás. Temos que tirá-la daqui agora." Mas eu olhei, porque Marina continuava no sofá, abraçando os próprios joelhos com os olhos arregalados e vermelhos. Eu não conseguia sair dali deixando-a daquele jeito. "Murilo, eu não posso deixá-la sozinha. Eles vão vir atrás dela." "E é exatamente por isso", disse Murilo, "que você tem que sair. A presença deles aqui é por sua causa, não por ela. Se você sumir por alguns dias, eles perdem o rastro, perdem o foco, e ela fica segura." Marina se levantou, cambaleando. "Não, por favor, não me deixe aqui." Ela pediu, segurando meu braço com força. "Eu tenho medo
Muito medo. Eu a abracei com força. Marina, eu prometo, eu vou mandar proteção para você ainda hoje. Prometo. Proteção? Ela repetiu, assustada. Murilo assentiu. Eu já pedi para 2 seguranças particulares ficarem de prontidão. Eles chegarão ainda hoje à noite e ficarão aqui até que a situação se acalme. Marina recuou um passo, surpresa. Para mim? Seguranças? Para mim? Eu toquei seu rosto. Você é importante para mim. Você precisa estar segura. Ela começou a chorar novamente. Murilo, impaciente, insistiu. Helena, agora. O carro já está esperando no final do beco. Vamos. Eu respirei fundo. E então soltei a mão de Marina, que ficou caída no ar, como se tivesse perdido uma parte de si. Eu volto logo, prometi. Mas por enquanto, tranca tudo. Não abra para ninguém além dos seguranças, entendeu? Ela assentiu trêmula. E então eu saí pela porta dos fundos. A fuga. O corredor estreito entre as casas parecia um túnel escuro. Murilo andava na frente, verificando o caminho com o celular na mão. Eu tentava acompanhar, mas meu corpo estava pesado, a respiração curta. A doença começava a dar sinais. Murilo, sussurrei, onde vamos? Para um apartamento que aluguei ontem, como medida preventiva, ele respondeu. Está no seu nome, mas ninguém sabe onde fica. É seguro. Meus filhos podem me seguir? Ele olhou por cima do ombro. Só se já estiverem nos observando. E eu temo que estejam. Um arrepio percorreu minha espinha. Murilo acelerou o passo. Ao final do beco, um carro preto esperava com o motor ligado. Entre. Quando abri a porta, ouvi um som atrás de mim. Um som seco. Uma porta de madeira se abrindo no interior da casa de Marina. Eu virei instintivamente. Marina havia aberto a porta dos fundos e me observava desaparecer. Seus olhos suplicavam. Dona Helena, volta logo, por favor. Eu coloquei a mão no peito. Eu volto. Eu prometo que volto. E entrei no carro. A porta se fechou. O motorista arrancou. Dentro do carro, a verdade de Murilo. Durante o trajeto, a cidade parecia um borrão. Luzes passando rápido. Sirenes ao longe. Uma chuva fina começando a cair. Murilo virou-se para mim. Helena, eu preciso te contar algo que Caio não disse. Meu estômago se contraiu. O quê? Ele respirou fundo. Arthur e Lorena não apenas discutiram sobre Marina. Eles mencionaram resolver o problema de vez. Meu coração gelou. Resolver? Como? De que jeito? Murilo me encarou com gravidade. Helena, eles estavam falando seriamente, com raiva, com ódio. Eles culpam Marina por tudo. E sim, estavam cogitando violência. Eu tremi dos pés à cabeça. Eles nunca fariam isso. Nunca. Murilo apertou minha mão. Helena, você ainda enxerga seus filhos com olhos de mãe, mas eles não veem mais você com olhos de filhos. Minhas lágrimas começaram a cair. Murilo engoliu seco. E tem mais. Meu peito apertou. O que mais? Ele hesitou, e então falou. Arthur tentou convencer Caio a abrir mão da filha dele com Lorena, para que eles pudessem transferir parte do patrimônio por baixo dos panos, antes que a justiça bloqueasse tudo. Eu senti meu mundo girar. Eles estão dispostos a envolver até uma criança nisso? Murilo assentiu. Eles perderam todos os limites, Helena. Você precisa aceitar isso para conseguir protegê-la. Eu fechei os olhos, sufocada. Aquele não era o fim do amor de mãe, era o luto. Enquanto isso, na casa de Marina. Horas depois, e isso eu só soube mais tarde, Marina ouviu batidas na porta da frente. Fortes, secas, violentas. Ela congelou. Quem é? Perguntou com a voz trêmula. E a resposta veio como um murro na alma. Abre, Marina. Nós sabemos que a Helena estava aqui. Era Arthur. Atrás dele, a voz de Lorena. Abre agora, ou vai piorar para você. Eles sabiam que eu havia fugido. Sabiam que Marina estava sozinha e não tinham mais nada a perder. Marina recuou até a cozinha, assustada, enquanto os golpes na porta ficavam cada vez mais fortes. Abre! Abre essa porta! Sua! E então, um barulho seco. A porta dos fundos se abrindo. E um sussurro masculino. Marina, é o Caio! Vem comigo agora! Marina se virou, paralisada. Caio! São eles? Sim, ele disse com urgência. Estão descontrolados. Você precisa sair antes que eles arrombem a porta. Ela chorava. Eu não posso. E a dona Helena?
A Helena está segura. Agora é você que corre perigo. Vem comigo. Agora. Marina hesitou. Mas então ouviu Arthur gritar. Eu vou contar até 3. Se não abrir, a gente arromba. Lorena completou. E você vai se arrepender profundamente. Marina correu para Caio. Ele pegou sua mão e a puxou para o quintal lateral. E no exato segundo em que os dois escaparam, a porta da frente estourou. Arthur entrou como um animal feroz. Lorena logo atrás, mas a casa estava vazia. E isso os enfureceu. Enquanto do outro lado da cidade, o carro finalmente parou em frente ao prédio alugado. Murilo me ajudou a descer. Eu estava tremendo. Murilo, alguma notícia da Marina? Ela está bem? Ele olhou para o celular e então sua expressão mudou. Ficou branca, muito branca. Murilo, o que foi? E disse. Acabaram de me enviar uma mensagem da vizinha da Marina. Eu gelei. O que aconteceu? Murilo fechou os olhos e respondeu. A porta da casa dela foi arrombada. Eu perdi o chão. Murilo me segurou. Helena, Arthur e Lorena chegaram lá. Eu senti o mundo inteiro desabar sobre meus ombros. E minha alma de mãe, gritou sem som. Quando Murilo pronunciou aquelas palavras, a porta da casa da Marina foi arrombada. Eu senti meu corpo inteiro falhar. Foi como se a vida escapasse de dentro de mim em um sopro. A respiração sumiu. As pernas cederam. O mundo perdeu som. Murilo me segurou antes que eu caísse no chão frio do saguão do prédio. Helena, Helena, olha para mim. Respira, respira. Mas meu corpo não obedecia. Só uma frase repetia dentro da minha cabeça. Meus filhos fizeram isso. A dor era tão profunda que parecia física. Uma facada invisível que atravessava não apenas meu peito, mas toda a minha história de mãe. O telefonema que mudou tudo. Murilo me colocou sentada e pegou o celular. Vou ligar agora para a polícia. Precisamos registrar ocorrência imediata. Se Marina estiver em perigo, cada minuto importa. Eu agarrei o braço dele. Murilo, e se ela... Eu não consegui terminar. Ele apertou minha mão. Vamos encontrá-la, Helena. Eu prometo. Murilo discou para a delegacia, informou o ocorrido, descreveu o risco, citou Arthur e Lorena como possíveis autores e pediu uma equipe com urgência. Enquanto ele falava, eu tremia tanto que meus dentes batiam. A culpa me destruía por dentro. Eu devia ter ficado com ela. Eu devia ter protegido ela. Eu devia ter ficado. Murilo devolveu. Se você tivesse ficado, poderia ter acontecido algo pior. Eles estavam cegos, Helena. Cegos. Mas isso não acalmava meu coração. Nada acalmava. A chegada da polícia. Menos de 40 minutos depois, 2 viaturas estacionaram na porta do prédio. Murilo levou os policiais até mim. O delegado, um homem sério e de postura rígida, se apresentou. A senhora é a Helena Andrade? Eu tentei responder, mas apenas acenei. Ele continuou. Recebemos a denúncia e já enviamos uma equipe à casa da Marina Silveira. O local estava de fato arrombado. Ninguém dentro. Meu coração disparou. Ninguém? Significa que encontraram ela? Ela está viva? Ela fugiu? Onde ela está? Ele levantou a mão para me acalmar. A casa estava vazia. Não havia sinais de sangue, luta corporal ou danos internos. Isso é um bom sinal. Eu apertei as mãos contra meu peito. E os meus filhos? Arthur e Lorena? O delegado olhou notas em seu bloco. Vizinhos relataram que viram 2 pessoas entrando à força pouco antes do ocorrido. A descrição bate com a dos seus filhos. Mas quando a equipe chegou, eles já tinham ido embora. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era verdade, então. Meus filhos tinham invadido a casa da própria cunhada. Eu segurei o braço do delegado com força desesperada. Delegado, por favor, encontre a Marina. Ela é uma mulher inocente. Ela não merece ser machucada por causa de mim. Por favor, ele assentiu. Estamos trabalhando nisso, senhora. Murilo complementou. Delegado, precisamos também de proteção imediata para a dona Helena. Há risco claro e imediato para a vida dela. Ele concordou. Já enviei uma equipe para patrulhamento. A partir de agora, a senhora não ficará sozinha em nenhum momento. A visita inesperada. E o primeiro pedaço da verdade. Enquanto conversávamos, um policial se aproximou rapidamente. Delegado, encontramos alguém no endereço da Marina. Um homem esperando do lado de fora. O delegado franziu o senho. Quem? Ele disse que se chama Caio. Meu coração quase saiu pela boca. Tragam ele aqui.
Gritei sem perceber. Minutos depois, Caio apareceu escoltado por 2 policiais. Ele estava suado, nervoso, com os olhos vermelhos e o cabelo desgrenhado. Ah, Caio! Eu disse correndo até ele. Onde está a Marina? Me diz onde ela está! Ele passou a mão no rosto. Eu tentei ajudar ela, dona Helena. Eu juro que tentei. Então onde ela está? Eu gritei desesperada. Ele respirou fundo, lutando contra o desespero. Eu consegui tirar ela pelos fundos. Corremos até a rua de trás. Eu ia colocar ela no meu carro e levar para um lugar seguro, mas Murilo apertou o punho. Mas o que, Caio? Fala! Caio fechou os olhos. As lágrimas começaram a cair. Um carro preto apareceu. Parou no meio da rua. 3 homens desceram. Meu sangue gelou. Eles me empurraram no chão. Um deles segurou a Marina. Ela gritou muito. Eu comecei a tremer. Não isso. Caio continuou, entre soluços. Eles colocaram ela no carro à força e foram embora. Eu quase desmaiei. Murilo me segurou. Caio! O delegado rugiu. Você reconheceu algum deles? Caio balançou a cabeça, desesperado. Não. Eram encapuzados, mas o carro... Ele respirou fundo e disse. Era o carro do Arthur. O mundo escureceu ao meu redor. Arthur, meu filho, meu menino, tinha sequestrado Marina. Não por amor, não por preocupação, mas por vingança, por dinheiro, por ódio. Meu corpo desabou de joelhos. Eu agarrei o chão frio com as mãos, gritando um som que não parecia humano, um som de alma despedaçada. Murilo se ajoelhou ao meu lado. O delegado pegou o rádio com urgência. Caio chorava como uma criança. E eu, pela primeira vez na vida, sussurrei. Meus filhos mataram o que havia de bom neles. E agora podem matar alguém que eu amo. Eu nunca imaginei que um dia pronunciaria as palavras que saíram da minha boca naquela noite. Meus filhos sequestraram a Marina. Só de repetir mentalmente essa frase, meu corpo inteiro estremecia. Aquela parte de mim que sempre acreditou no amor maternal, no instinto, no laço de sangue, morreu ali. Murilo segurava meus ombros com força. O delegado passava ordens rápidas pelo rádio. Caio tremia como se também fosse vítima daquele crime cometido pela própria esposa e pelo cunhado. E eu estava ajoelhada no chão frio da delegacia, implorando a Deus que minha nora ainda estivesse viva. O rastreamento. O delegado aproximou-se de mim com urgência. Senhora Helena, estamos rastreando o veículo do seu filho. Conseguimos uma última localização pelo monitoramento automático. A estrada velha que leva ao Mirante do Cedro. Murilo franziu o senho. Aquele lugar é deserto à noite. Eu tremi. Meu Deus, eles vão machucar a Marina? Vão. Vamos encontrá-la, disse o delegado. Mas preciso que a senhora fique aqui em segurança. Eu o agarrei pelo braço. Eu vou atrás do meu filho. Eu não vou ficar sentada enquanto ele destrói outra vida. Murilo tentou intervir. Helena, não é seguro, mas eu já tinha me levantado, mesmo com as pernas fracas da doença. Se Marina morrer, eu também morro com ela. O delegado respirou fundo e tomou sua decisão. Muito bem, a senhora vai conosco, mas dentro da viatura e sob proteção constante. Murilo assentiu. Caio também pediu para ir, mas sua condição emocional estava tão abalada que o delegado negou. Não podemos carregar mais riscos. Então entramos na viatura. O som da sirene cortando a madrugada parecia um lamento de mãe. Na estrada, a verdade explode a cada quilômetro, meu coração acelerava. Murilo apertou minha mão. Vamos encontrá-la, Helena. Não pense no pior. Eu olhei para ele com lágrimas queimando meus olhos. O pior não é perdê-la, Murilo. O pior é saber que quem causou isso foi meu filho. Ele desviou o olhar. Arthur se perdeu faz tempo. Essa é a verdade que você nunca quis enxergar. Eu engoli a dor. Murilo estava certo. Quando dobramos a última curva, vimos ao longe um carro preto parado no acostamento. Meu coração disparou. É o carro dele! É o carro do meu filho! A viatura acelerou. A cena que eu nunca vou esquecer. Quando chegamos perto do veículo, a polícia desceu rapidamente, armas apontadas. Eu desci atrás deles, mesmo sem ser autorizada. As lanternas iluminaram o interior do carro. E lá estava ela, Marina, encolhida no banco traseiro, amordaçada, com as mãos amarradas e com o rosto cheio de lágrimas secas, mas viva, viva. Eu desabei ao vê-la. Marina,
Meu Deus, Marina! Graças a Deus! Graças a Deus! Os policiais correram para libertá-la. Ela caiu nos meus braços, chorando tão profundamente que parecia quebrar. Dona Helena, eu achei que ia morrer. Eu a segurei com força, protegendo sua cabeça com minhas mãos. Você está segura, meu amor. Você está segura agora. Mas antes que eu pudesse respirar aliviada, ouvi um grito de um policial. Tem mais alguém aqui! Eu virei rapidamente. A lanterna dele iluminou uma figura caída atrás do carro. Era Lorena. Ela estava com o tornozelo torcido, como se tivesse caído tentando fugir quando ouviu as sirenes. Mãe, ela chorou. Mãe, me ajuda. Isso saiu do controle. Eu não queria. Eu senti um rasgo dentro do peito. Lorena, o que você fez? O que vocês fizeram? Ela soluçou. Foi ideia do Arthur. Ele disse que ia dar um susto, que se a Marina sentisse medo, desistiria da herança, que tudo voltaria ao normal. Murilo apertou os dentes. Vocês sequestraram uma mulher inocente para recuperar dinheiro? Lorena chorava. Eu não queria machucar ninguém. Eu achei que fosse só para conversar. Mas ele ficou fora de si. Eu tentei impedir. Eu a encarei, devastada. E onde está Arthur? Ela apontou para o mato ao lado da estrada. Ele fugiu quando viu as luzes da polícia. O delegado imediatamente enviou equipe de busca. À prisão 20 minutos depois, Arthur foi encontrado tentando escapar pela mata fechada. Ele resistiu, gritou, se debateu. Mas foi contido, algemado e trazido para perto de nós. Quando me viu, parou de lutar. Mãe, ele disse com a voz mais rouca que já ouvi, você destruiu a minha vida. Eu o encarei com uma dor que palavra nenhuma no mundo poderia expressar. Não, Arthur. Você destruiu sozinho. Ele tentou se aproximar, mas os policiais o seguraram. Eu fiz isso por você, ele gritou. Por nós, por tudo que era nosso, por tudo o que você tirou da gente. Meu coração sangrou. Arthur, eu teria dado minha vida por você. Mas você quase tirou a vida de alguém que me acolheu quando você me virou as costas. Ele abaixou a cabeça. E pela primeira vez, eu vi meu filho como um estranho quebrado pela ambição. Lorena foi colocada em outra viatura, chorando sem parar. E então, enquanto eles eram levados separados, o delegado me disse: a senhora salvou outras vítimas ao fazer esse teste, sabia? Esse tipo de comportamento não surge do nada. Ele só estava esperando a primeira oportunidade. Eu não respondi. Eu estava destruída demais para falar. A decisão final sobre a herança. Dias depois, com Marina protegida e em recuperação emocional, sentei-me diante de Murilo para assinar os documentos finais. Marina tentou recuar. Dona Helena, depois de tudo isso, eu não mereço. Eu segurei suas mãos. Marina, você não salvou só minha vida, você salvou minha lucidez e me mostrou quem ainda tinha coração nessa casa. Ela chorou. Murilo colocou os papéis diante de mim e eu assinei. Toda a herança, toda a administração, todos os bens. No nome dela, Arthur e Lorena ficaram legalmente impedidos de chegar perto de mim ou de Marina e seriam julgados. Eu não fiz isso por vingança. Fiz pela justiça que meus próprios filhos negaram a mim. A última conversa com Marina. Algumas semanas depois, na varanda da minha casa, Marina me abraçou e disse: por que a senhora fez tudo isso por mim? Eu sorri com os olhos marejados. Porque você fez tudo por mim quando eu não tinha nada. E isso vale mais do que qualquer fortuna. Ela chorou silenciosamente. Eu continuei. O dinheiro revela quem somos. A pobreza revela quem tem alma. E você, Marina, tem a alma mais bonita que já conheci. Ela me abraçou com força. E naquele momento, eu soube que não estava mais sozinha no mundo. Reflexão final. A vida me ensinou uma verdade dura. A riqueza não corrompe as pessoas. Apenas revela quem elas sempre foram. Meus filhos revelaram egoísmo, ambição e crueldade. Marina revelou amor, caráter e humanidade. E quando a gente descobre quem realmente ficaria ao nosso lado nos piores dias, descobre também para quem devemos deixar os melhores. A herança não é só dinheiro, é justiça, é gratidão, é memória. E eu escolhi entregar a minha a quem me estendeu a mão quando eu não tinha mais forças para ficar de pé. Se você acompanhou essa história até o fim, do fundo do meu coração, obrigada. Obrigada por ouvir,
por sentir, por ficar comigo até o último capítulo. Esse apoio significa mais do que você imagina. E para que histórias como esta possam continuar existindo, quero te pedir: inscreva-se no canal. Seu gesto nos ajuda a continuar trazendo narrativas profundas, emocionantes e transformadoras. Obrigada por estar aqui. Obrigada por sentir comigo. Obrigada por não soltar minha mão. Com carinho, Helena Andrade.